Nós começamos então há algumas semanas atrás a nossa exposição na Epístola de Paulo a Tito. Eu quero te convidar já a abrir a sua Bíblia lá, para nós seguirmos aqui a nossa reflexão. Enquanto você vai encontrando aí, eu quero mencionar uma série. Há uma série na Star Plus que tem um título em inglês que traduzido significa Família Moderna. Essa série, eu fiz questão de assistir alguns episódios por curiosidade, para entender o que eles queriam transmitir ali como ideia de família moderna. E ela expõe um pouco daquilo que a nossa própria cultura, a nossa sociedade tem visto como normal. A família, ela tem as suas particularidades. O pai, se eu não me engano, ele é viúvo, e ele se casa novamente com uma moça muito mais jovem do que ele. Ela é latina. Ela já tinha um menino de um outro relacionamento, e eles então têm um bebê. Mas ele também é pai de uma moça e de um rapaz, já adultos. Ele já tem netos adolescentes, e agora com um filho bebezinho. A filha é casada com um homem que a série retrata como um banana, aquele bananão, sabe, que geralmente quer ser o amigo dos filhos, quer ser o descolado, mas a coisa não funciona. E o filho é casado com outro homem e tem uma filha adotiva oriental. Então eles retratam uma família que hoje alguns estudiosos vão chamar de família mosaico. A nossa sociedade hoje tem entendido que essa é uma realidade comum, presente e natural da família moderna. Nós tínhamos uma série aqui no Brasil que retratava um pouco também da vida em família, ficou muito famosa, que era A Grande Família. Provavelmente você deve lembrar dessa série. A série A Grande Família tinha o Lineu, que era o chefe da casa, um homem muito trabalhador, muito dedicado, muito preocupado com a família, mas que tinha lá os seus defeitos. A esposa da mesma forma, a mulher do lar, recatada, mas também com as suas dificuldades, com um filho já adulto, que morava com os pais, que dependia dos pais, que não emancipava, que não amadurecia. Uma filha que era casada com um cidadão que para mim era o personagem mais esquisito, mais marcante da série, o Agostinho. E vivia uma relação tensa, os dois ali em alguns momentos. E é interessante que a série ela retrata com humor. E vamos falar a verdade, eu assisti muitos episódios e a gente ri porque é engraçado, é uma série de humor, mas que retrata também uma certa realidade da família moderna, da família, da sociedade na qual nós vivemos, que quando a gente olha, a gente percebe que ela quer normalizar o problema, ela quer normalizar aquilo que de repente é disfuncional na família, como se aquilo fosse a realidade de muitas famílias ou da maioria das famílias. Fato é que nós vivemos tempos onde a família é esse lugar onde nós temos visto uma desconstrução muito grande. E isso, de certa forma, revela uma sociedade que, quando entregue à sua própria natureza, vai vendo as coisas caminhando de mal a pior, e a única saída que ela encontra é normalizar isso. Mas, ao mesmo tempo, a própria sociedade percebe que há algo que precisa mudar na realidade familiar. Quando nós olhamos para a militância no ambiente familiar, o que nós percebemos é que a sociedade ela tenta encontrar uma saída, ela tenta encontrar uma nova forma, ela tenta experimentar algo novo que traga para a realidade familiar um senso de completude, de paz, de harmonia. Tanto as ideologias, como por exemplo a ideologia de gênero, é uma forma que a sociedade encontra de buscar uma outra reorganização para a realidade que ela não consegue transformar. Quando nós olhamos, por exemplo, o número crescente de divórcios, a gente vai perceber que é a maneira como a sociedade encontra de solucionar o problema da vida a dois. E assim tantos outros, a crescente onda de jovens que não querem se casar. Recentemente eu li uma estatística de que isso tem crescido muito no Brasil.
o número de jovens que não veem no casamento algo necessário. Eles entendem que podem ter um parceiro, de repente em um momento da vida eles vão morar juntos, mas sem muito compromisso, sem muita responsabilidade, porque fica mais fácil de desfazer se de repente a coisa for de mal a pior. Essa é a realidade na qual nós vivemos. E mais do que trazer para hoje uma reflexão para atacar a sociedade, mostrar as mazelas da nossa sociedade, hoje eu quero te convidar a olhar mais uma vez para a epístola de Paulo a Tito, encontrando aqui a graça de Deus para a família. Tito recebe de Paulo algumas tarefas, como nós já vimos aqui há 2 semanas. Tito foi enviado a uma ilha chamada Creta, só para a gente recapitular de maneira muito breve, uma ilha com várias cidades, uma ilha importante naquela época, mas que essas cidades tinham igrejas começando a surgir que enfrentavam muitos problemas. Paulo então envia Tito para aquela realidade, uma realidade de promiscuidade sexual, uma realidade onde era normal mentir, era normal lidar com toda essa realidade pagã da vida, uma sociedade onde eles normalizavam essas coisas. E Paulo envia Tito com uma tripla missão. Paulo envia Tito primeiro para instituir uma liderança para as igrejas. A igreja precisava ter uma liderança idônea, uma liderança segundo o padrão das Escrituras, uma liderança segundo o padrão do discipulado cristão. Mas não só isso, Paulo envia também Tito para aquele lugar com o propósito de confrontar os falsos mestres. Homens estavam se levantando naquela região e pervertendo as pessoas, pervertendo as famílias, pervertendo a igreja. Esses homens se diziam cristãos, eram influentes, mas influenciavam para o mal essas famílias. Estavam, na verdade, pervertendo as famílias e a igreja. E Paulo então vai enviar Tito com o propósito de confrontar esses falsos líderes. Mas há ainda uma terceira tarefa. Paulo envia Tito também para instruir as famílias. Irmãos, como nós precisamos de instrução para a família nos nossos dias. Sempre bem-vinda. E eu quero então meditar no texto com você, olhando para a epístola de Paulo a Tito, no seu capítulo 2. É interessante que ela já começa com uma expressão aí no primeiro verso, deixando muito claro que Paulo quer contrastar a realidade que ele acabou de dizer dos falsos mestres, com a realidade que Tito, que a igreja, que os líderes e as famílias deveriam viver. Então ele começa dizendo, tu porém, ou seja, ao contrário disso, o que é que se espera de você? O que é que se espera das famílias cristãs nesse contexto? Qual é a graça que Deus oferece, irmãos, para que a gente viva de maneira harmoniosa nos nossos lares, ainda hoje? Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus nosso Salvador. Amém, meu irmão. Que Deus possa aplicar essa passagem ao nosso coração, nós saiamos daqui alegres,
ao contemplar que Deus nos agraciou com a nossa família e enxergando na nossa própria família a graça de Deus e entendendo que a fé que nós professamos deve ser vivida de maneira prática dentro dos nossos lares, para a honra e glória do nosso próprio Deus e para a alegria do seu povo, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Louvado seja Deus. Então, depois de toda essa introdução, Paulo agora instrui a Tito ou ordena a Tito para que ele instruísse as famílias da igreja, para que ele agora não só apontasse o problema que havia em Creta, mas colocasse algo no lugar. É interessante, irmãos, que o ser humano é assim, nós temos muita facilidade em perceber o que está errado, muita facilidade para crítica, mas em geral, nós temos dificuldade de propor uma solução. Isso em todas as esferas. A vida da igreja é assim. Nós pastores talvez experimentamos isso com mais clareza. A facilidade que as pessoas têm de encontrar aquilo que precisa melhorar na igreja. E tem muita coisa para melhorar, irmãos, sempre tem. Mas ao mesmo tempo, a dificuldade que as pessoas têm em se dispor a ser a solução. Em geral, nós vemos as coisas que precisam mudar com muita facilidade, mas não nos dispomos a ser a solução. Paulo aqui, irmãos, ele não só está apontando o erro, ele não só está falando acerca dos falsos mestres, ele não só está reconhecendo que as famílias estavam abandonando aquele ensino que eles haviam recebido do Evangelho e abraçando uma nova forma de viver que não era segundo as Escrituras. Mas Paulo, irmãos, de maneira graciosa, ele vem oferecer então aquilo que deveria ser vivido e experimentado na vida comum do lar. Louvado seja Deus, irmãos, porque a palavra de Deus, o Evangelho, as epístolas, nos convidam a essa realidade de enxergar a vida comum do lar como algo nobre. Enquanto o homem pós-moderno, cada dia com seu coração mais cheio de coisas e de anseios, busca algo novo, especial e grandioso do lado de fora, nós somos convidados a viver o extraordinário, a graça, o maravilhoso de Deus dentro daquilo que é comum, dentro da nossa própria realidade, em família. E não só isso, olha que bênção, irmãos. Deus nos agracia com uma família maior, da qual nós fazemos parte. E agora, por causa dessa união que temos também uns com os outros, nós temos a graça de sermos bênção e instruirmos uns aos outros. A minha família, meu irmão, precisa ser uma bênção para a sua família. Esse é o meu desejo. A sua família pode ser uma bênção para essa família que está aí perto de você. E é sobre isso que Paulo vai abordar aqui agora. Contrastando então esse tu porém aí no início do bloco, no início do capítulo 2, com essa questão dos falsos mestres, é a ideia de você apagar um pouco o mau exemplo e contemplar agora os bons exemplos, contemplar agora a verdade, a instrução, ou se tornar um exemplo para a sua própria geração. Paulo então vai trazer para nós aqui algumas coisas interessantes. O John Stott ele vai comentando essa passagem dizer que há aqui uma exortação de Paulo para Tito e para a igreja, para que não haja dicotomia entre o discurso e a vida. Irmãos, o nosso desafio sempre será de conciliar as duas coisas. Uma teologia saudável, uma doutrina saudável, a uma vida condizente com essa doutrina. Nós temos na nossa cultura uma realidade onde a maioria das igrejas, por uma influência talvez pentecostal, nós temos irmãos pentecostais que muitas vezes não valorizam o ensino das Escrituras, o ensino doutrinário, a boa teologia. Há inclusive uma desculpa bíblica para isso: a letra mata. E tiram o texto do contexto, porque ali quando a letra mata está falando da lei, do Antigo Testamento. A maneira como a lei sem a graça de Deus, sem o Espírito, ela não alcança o propósito maior de Deus na nossa redenção. E de repente desvalorizam a dedicação ao ensino, ao aprendizado, ao aprofundar nas Escrituras. Irmãos, isso é muito ruim, isso é trágico. Não há vida piedosa de fato sem conhecimento das Escrituras, sem uma boa doutrina e uma boa teologia.
Por outro lado, irmãos, nós devemos tomar cuidado para uma outra realidade que é muito comum a nós. Uma profundidade teológica e doutrinária, mas que não se revela na vida prática. Esse problema é igualmente ruim. Algumas pessoas tendem a pensar assim, não, ele é um pouco melhor, porque afinal de contas, pelo menos você tem o conhecimento, pelo menos você tem a informação, mas sem a piedade, sem a vida que, pela graça de Deus, foi mudada aqui, mas também foi mudada aqui, sem se tornar realidade prática, irmãos, nós podemos fazer da doutrina e da teologia, inclusive um instrumento para dentro de casa, subjugar as pessoas, com os nossos argumentos, com a nossa maneira de contrapor um outro argumento. E eu quero te dizer, meu irmão, que o desafio de Deus para nós é que nós continuemos crescendo no entendimento das Sagradas Escrituras, boa doutrina, boa teologia, mas que isso tudo, meu irmão, faça parte da mesa do café lá de casa, da minha e da sua casa, faça parte da realidade do trabalho, faça parte do viver cotidiano nas nossas famílias. E quando nós olhamos então para esse texto, para esse bloco, nós vamos encontrar aqui já um destaque, pegando o bloco inteiro então, na maneira como Tito é exortado aqui num primeiro momento. E o pastor Hernandes, comentando aqui então, vai dizer que algumas verdades que ele destaca nessa passagem aqui a título introdutório. A primeira delas é que a melhor maneira de combater a heresia é ensinando a verdade. Muitas vezes nós focamos tanto no que está errado e deixamos de ensinar o que é certo. E na verdade, irmãos, a nossa ênfase primordial precisa ser no ensino da verdade. É interessante que eu, estudando sobre essa passagem, eu me lembrei de quando eu trabalhei em um banco, em uma financeira. Eu trabalhava no setor de compensação. Eu trabalhava conferindo cheques. Eu passava o dia olhando cheques e contratos. Interessante que quando eu cheguei, me pareceu um desafio assustador. Como eu teria capacidade de lidar com aqueles cheques de tal maneira que eu encontrasse uma fraude. São tantos cheques de bancos diferentes, tantos detalhes em cada cheque. Alguns eu ainda conheço até hoje, apesar de cheque quase não ter mais utilização nos nossos dias. Mas eu me lembro de uma realidade, à medida que nós tínhamos o contato com os cheques ali, os verdadeiros, ficava mais fácil quando aparecia algo diferente. A melhor maneira de identificar uma fraude foi conhecendo o cheque correto. E à medida que eu lidava, deixa eu dar um exemplo aqui, por exemplo, né? O cheque do Banco Itaú, vendo o cheque daquele banco diariamente, contratos com 10, 20, 30, 36 parcelas, manuseando 1.200 folhas de cheque por dia. Eu me lembro de um dia que chegou um contrato, quando o contrato caiu à minha mesa, eu já olhei para o cheque e falei, isso é fraude. Olha que interessante. Porque essa capacidade de ver o erro, ela estava na medida em que eu conhecia aquilo que era verdadeiro. E é mais ou menos isso que Paulo está dizendo aqui. Ainda que ele dê algum destaque aos falsos mestres, ainda que ele diga da necessidade de confrontá-los, todavia, irmãos, a ênfase está em ensinar a verdade. Vamos aplicar isso na família? Que Deus nos dê a graça, irmãos, de contemplar mesmo a nossa realidade, de entender os tempos nos quais nós vivemos, os desafios que a família enfrenta, mas que Deus nos dê ainda mais graça, para que a verdade de Deus acerca da família esteja na nossa mente e seja diariamente exercitada dentro dos nossos lares, em nome de Jesus. Outra coisa que ele destaca aqui, a melhor maneira de reprovar a vida desregrada é vivendo de maneira irrepreensível. É a ideia de você abraçar um viver que é modelo. Eu me lembro de um outro fato. Certa vez nós fizemos uma espécie de um mini retiro, família da Ingrid. Meu sogro, um homem muito manso, muito calmo, tem algumas histórias engraçadas dele, mas é um homem que eu admiro em muitas coisas. E uma delas que eu sempre admirei, a maneira como ele se relacionava com seus filhos, o carinho, a maneira como ele separava tempo para estar com eles. E eu me lembro que nesse mini retiro em família, num determinado momento, nós
paramos para jogar videogame, os amigos, os primos. Todo mundo ali na casa dos 20 alguma coisa. E meu sogro veio, sentou e começou a jogar com os meninos. Tinha um colega nosso que estava começando a frequentar a igreja. E eu me lembro que ele chegou e falou: eu fico admirado de ver a maneira como o seu sogro se relaciona com os filhos. A paternidade é exercitada e a autoridade não só num nível de ensino, mas num nível de relacionamento, num nível de cuidado. É a ideia de se estar presente, vivendo, inclusive, para que o seu modelo seja copiado. Às vezes, irmãos, nós escolhemos uma postura muito de pedestal e deixamos de perceber que o nosso exemplo precisa ser vivenciado dentro do lar. Um viver irrepreensível, para que assim nós sirvamos de modelo para a nossa família. No verso 7 que ele vai destacar isso. Ainda no verso 7, ele vai dizer que a doutrina e a vida precisam andar sempre de mãos dadas. Já falei sobre isso, então vou seguir para frente. E ele vai dizer por último, olhando para o capítulo 2, do verso 2 ao 10, a sã doutrina precisa moldar a vida familiar em todos os seus aspectos. Que Deus nos dê a graça então, irmãos, de percebendo a maneira como o próprio Paulo aborda a família, ensina, instrui a família, ou instrui a Tito para que ele fizesse isso às famílias, que nós possamos então absorver esse ensino, e que nós possamos exercitar essa sã doutrina dentro dos nossos lares em nome de Jesus. E já me chama a atenção, já me maravilha a maneira como Paulo começa direcionando a mensagem aos homens idosos. Nós vivemos numa cultura, irmãos, e creio que é quase que geral na realidade humana, onde os idosos não são tão valorizados. Na verdade, nós mesmos, de certa forma, muitas vezes, queremos a todo custo fugir dessa realidade da qual nós não vamos escapar. O tempo, os anos, eles passam. Nossa sociedade é aquela que busca formas de aplacar os efeitos da natureza, seja do tempo, seja no aspecto físico externo e às vezes até relacional e tudo mais. Nós temos dificuldade com essa realidade. Interessante que até mesmo dentro do ambiente cristão há um entendimento equivocado, às vezes até por uma leitura errada das Escrituras, e algumas pessoas passam a olhar para a vida mais madura com olhos negativos. Gente que entende que os seus dias, não, eu já vivi muito, eu já experimentei muitas coisas, eu já estou pedindo ao Senhor que me chame logo, porque afinal de contas, morrer é lucro. Mas se esquece que o mesmo texto diz que o viver é Cristo. Gente que olha, por exemplo, o Salmo de Moisés, o Salmo 90. Está vendo, pastor? Está falando que os nossos dias chegam a 70, 80 anos e cheios de aflições. Dá a impressão que Moisés está falando, olha, viver é ruim demais. E quanto mais a gente vive, mais a gente sofre. Mas na verdade é um recurso didático de Moisés ali no Salmo 90. Chamando a nossa atenção para a realidade de como a vida vivida à parte de Deus é um desespero, irmãos, sem fim. E de certa forma, se esse sofrimento for abreviado, de certa forma, é mais ou menos esse recurso que ele está utilizando, você vai sofrer menos. Por outro lado, irmãos, a graça de Deus na vida de um homem, de uma mulher, quando a transformam, os capacitam a olhar para a vida com esperança, com expectativa, e entender que todos os seus dias podem ser vividos de maneira abundante na presença de Deus. Às vezes, a leitura de Eclesiastes pode interferir nisso. A maneira como no final do livro há uma descrição da velhice e de repente parece uma coisa tão difícil, quando de repente você já não está ouvindo muito bem, quando de repente você já não está enxergando muito bem, os guardas já não estão muito firmes, mas ali da mesma forma é um recurso linguístico. O que ele quer dizer é o seguinte: o jovem precisa se lembrar de Deus enquanto ele é jovem, para que ele construa um futuro e uma velhice agradável e saudável na presença de Deus, para que ele não envelheça com esse dissabor da vida. É bonito olhar para as Escrituras, irmãos, e perceber
que há uma mensagem de que, na verdade, envelhecer é uma bênção. Principalmente quando nós experimentamos isso na presença de Deus e entendemos que a nossa missão não terminou. Aqui é como se Paulo dissesse o seguinte: olha, há uma missão para a família, há uma missão para cada ente familiar, há uma missão para cada pessoa da igreja, mas eu quero começar com aqueles que são mais importantes nessa missão. Quero falar primeiro aos idosos. É interessante, irmãos, o contrário do que a nossa cultura faz. A palavra de Deus resgatando o valor, resgatando o sentido de vida para as pessoas que já viveram mais. E por qual razão, pastor? Ele então vai dizer, olhando primeiro no verso 2 para os homens idosos, a ideia aqui resumida, irmãos, é que há muita virtude, há muito valor, há maturidade, e isso tudo pode ser compartilhado com seus irmãos. Já citei aqui na IPVO, um ancião da Betel, um dos plantadores da igreja, foi o homem que escolheu Lote, onde a Betel está hoje lá em Belo Horizonte. O seu Jonas completou 96 anos esse ano. Seu Jonas foi presbítero da Betel. Seu Jonas tem uma história longa ali. A IPVO é um ano mais nova que a Betel. A idade é quase a mesma. E ele está lá desde os primórdios. O interessante é que, como eu e você, teve os seus momentos difíceis. Não só relacionado aos problemas, às crises, mas inclusive de fraquezas, de dificuldades, momentos onde talvez o exemplo não foi o melhor a se inspirar. Mas o que eu acho bonito, irmãos, é que à medida que esse homem envelheceu, ele ficou mais piedoso, ele ficou mais comprometido com a igreja, mais amoroso, amando mais a palavra de Deus, amando mais a vida de oração, amando mais ao Senhor. Eu dizia lá na Betel, irmãos, que o seu Jonas era mais presente do que eu. Veio a pandemia, lembra quando fecharam as igrejas? Tive um problema, ele é vizinho, ele mora 3 casas da igreja. Igreja fechada, só equipe para transmissão. Chegava o seu Jonas com a bengalinha, batia no portão. Pastor, não pode entrar ainda não, né? Isso de manhã, irmãos. Quando era de noite, o que acontecia? Vinha o seu Jonas de novo, batia a bengalinha. Pastor, pode entrar ainda não, né? Até que, irmãos, nós demos um jeito. O que nós fizemos? São 10 pessoas, Belo Horizonte eram 10 pessoas. Então a partir de hoje o seu Jonas faz parte da equipe de transmissão. Se alguém chegar aqui, ele faz parte da equipe de transmissão. Mas o que ele está fazendo aqui? Ele ora enquanto a gente transmite o culto. Eu me lembro, irmãos, nesse contexto pós-pandemia, do dia que eu fui chamado durante o culto por um diácono, falou: pastor, preciso que o senhor venha aqui fora. E eu saí, e um dos filhos estava à porta da igreja, que não é da nossa igreja, ele é de uma outra igreja. E o filho me falou: pastor, minha mãe acabou de falecer. Meu pai está lá, sentado, irmãos, num dos primeiros bancos. A gente precisa dar notícia. Falei: então prepara uma cadeira. Pedi o diácono que chamasse, e ele veio, irmãos. Quando ele veio, ele olhou a cadeira, ele olhou para mim e falou assim: pastor, já sei o que é, não precisa de cadeira. Minha esposa partiu? Falei: partiu, seu Jonas. Minha companheira viveu 400 anos, sei lá quanto tempo, irmão, com ela, vivi tal. Aí ele contou rapidinho, né? Vivemos não sei quantos anos juntos, e tal, e pá. Deus deu e Deus tomou. Vou fazer o seguinte, pastor, eu vou lá para dentro, que é o melhor lugar para eu ficar nessa hora. Voltou, irmãos, sentou no segundo banco e continuou assistindo o culto. Vamos falar a verdade, não há muita sabedoria, muita maturidade, muita experiência para lidar com as agruras da vida. O que ele quis dizer para nós ali, irmãos? Olha, eu preciso da esperança e do conforto que o evangelho oferece. Daqui a pouquinho o culto acaba, eu vou cuidar de tudo que eu preciso. 96 anos, você acha que ele que ia cuidar do velório? Então os filhos já estavam olhando tudo, irmãos. Um homem que tem dificuldade de enxergar, ele perdeu muito da visão, ele quase não ouve, mas está lá, irmãos, cotidianamente, toda reunião de oração, todo culto na igreja. E eu só tenho uma coisa a dizer: como eu aprendo
observando o seu exemplo. É mais ou menos isso que Paulo está dizendo. Homens que têm uma história com Deus, homens que cresceram na caminhada com Deus e que agora têm muito a compartilhar. Meu irmão, você que já contou alguns bons carnavais, boas primaveras, eu quero te dizer, meu irmão, que é possível sonhar novamente, é possível resgatar no coração o prazer de viver e de entender que você tem uma missão muito nobre. Você é fundamental para a sua família, você é fundamental para a igreja. E Paulo então vai dizer aí no verso 2, o que esses homens tinham, ou como eles deveriam ser, para instruir a igreja. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes. A primeira palavra aqui, irmãos, aponta para a ideia de domínio próprio. Temperante aqui é a palavra em grego que seria, ela traduzida, daria a ideia de alguém que tem domínio sobre o vinho. Olha que interessante. A ideia de um homem que controla os seus apetites, os seus desejos. É um homem que com a experiência da vida, ele aprendeu o autocontrole. Olha o que ele ainda vai dizer. Que sejam respeitáveis. A ideia aqui, irmãos, é de uma reputação aprovada. A palavra que o termo aqui, também no grego, vai trazer a ideia de uma pessoa solene. Um homem austero, mas não no sentido de ser carrancudo, mas no sentido de ser alguém digno de respeito. Alguém que se dá o respeito. É interessante que na nossa igreja presbiteriana é muito comum que os pastores sejam chamados de reverendo. E não sei se você sabia o que significa reverendo. Reverendo significa que se dá o respeito. Teoricamente, ninguém tinha o direito de exigir esse título. Na verdade, é isso que se conquista com a maneira que se vive. E na medida em que se adquire maturidade, experiência, e se vive de maneira responsável, respeitável diante de Deus, Paulo vai dizer que é assim que esses homens deveriam se portar. Ele vai dizer ainda que eles deveriam ser sensatos. A palavra para sensato aqui traz a ideia de equilíbrio nas suas atitudes. É uma pessoa que mede as suas ações, as suas reações, as suas palavras e os gestos. Quando a gente é jovem, muitas vezes a gente não pensa para falar. Quando vê, já fez algo impensado. Esse homem maduro não. Ele pensa 10 vezes antes de falar. A sua reação é equilibrada. Ele não reage de maneira abrupta. Os seus gestos são gestos muito bem pensados. Essa é a ideia, irmãos. Olha que bonito. Louvado seja Deus, porque na igreja do Senhor Jesus nós temos a graça de conviver com homens assim. Ele ainda vai dizer por último que eles sejam também sadios na fé, no amor e na constância. A ideia aqui é de maturidade espiritual. Tem a ver com a maneira como eles não só tinham um conhecimento mais profundo das Escrituras, mas isso se tornava em relacionamento com Deus e com o próximo. É sadio na fé, mas também é sadio no amor. É sadio na constância. Aqui talvez aponte, alguns estudiosos vão dizer, para aquelas, a tríade da graça, a fé, a esperança e o amor. São homens que amadureceram nessa tríade da graça. Louvado seja Deus, porque nós temos então a oportunidade de conviver num lugar, irmãos, onde os homens mais velhos são valorizados, são respeitados. Eles ocupam um papel e uma missão importante na vida da igreja. Uma coisa que eu aprendi desde cedo com a dona Leda, minha mãe, vai estar aí daqui uns dias, vocês vão conhecer. Desde novinho, eu abraçava, cumprimentava as mulheres e os homens idosos da Betel. Eu cresci aprendendo isso, irmãos. Nossa geração é uma geração estranha, nossa geração não, nosso tempo. Às vezes nem os filhos com os pais, com os avós, tem mais o respeito que se tinha no passado. Mas, irmãos, na igreja do Senhor Jesus não é assim. Aqui nós somos ensinados a valorizar aqueles que já trazem as suas cãs, alvas, mais que a neve. Que Deus nos dê graça, irmãos, para valorizar os homens e as mulheres maduras. Paulo não vai ficar só nos homens. Olha o que ele vai dizer ainda. Verso 3.
quanto às mulheres idosas, semelhantemente. A ideia é mais ou menos o seguinte: o que eu falei até aqui sobre os homens idosos também se aplica às mulheres idosas. Ele vai dizer da mesma forma, essas mulheres devem viver, mas ele acrescenta algumas coisas. É interessante que nesse acréscimo que ele faz, ele destaca alguns aspectos positivos e outros negativos, na maneira como ele fala dessas mulheres mais velhas. O aspecto positivo tem a ver com a ideia de exemplo, de serem modelo também. Ele vai dizer quanto às mulheres idosas, verso 3, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder. Ou seja, que elas sejam modelo, que elas sejam também um exemplo para as demais irmãs da igreja. Mas há um aspecto negativo. E ele vai dizer ainda que elas não sejam caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem. E aí ele vai continuar a exposição. Aqui, irmãos, nós precisamos destacar, são duas características. Uma é a maneira de viver e a outra é a maneira de ensinar. Mas na maneira de viver, já disse do aspecto positivo, ele vai destacar aqui dois aspectos negativos. O primeiro deles tem a ver com a maledicência. Ele está dizendo que elas não podem ser caluniadoras. Interessante que a palavra no grego aqui é a palavra diabolos. Aponta para a ideia de alguém que é usado pelo diabo, a ideia de alguém que comporta, que carrega a mentira. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Aqui há um combate tanto à calúnia quanto à fofoca e à maledicência de maneira geral. É a ideia de alguém que não fala aquilo que é falso. A ideia de alguém que não se ocupa em denegrir o outro. É interessante que a gente tinha um programa de humor aí também na nossa cultura. Não sei se ainda tem. De uma praça, um banco. E eu me lembro que uma das personagens era uma senhora que ficava na janela falando da vida de todo mundo. Não sei como é que é aqui no Paraná, mas lá em Minas a gente fala que é a Fifi, fofoqueira. Sabe da vida de todo mundo, dá notícia da vida de todo mundo, se ocupa com a vida de todo mundo. As mulheres idosas cristãs, elas não são assim. Elas não se ocupam da vida dos outros. O seu falar não é para denegrir, não é para diminuir, mas para somar, para agregar. E ele ainda vai dizer que também vai destacar o outro aspecto negativo da embriaguez, dizendo que elas também não deveriam ser escravizadas a muito vinho. A ideia aqui é de não ser um escândalo para as pessoas. E um escândalo que seria ainda mais grave no caso dessas mulheres mais velhas, uma vez que já eram mulheres idosas, experimentadas. É interessante, irmãos, que tem gente que a vida estraga ele mais. Mas pela graça de Deus, nós temos a oportunidade de viver entre os santos e perceber a realidade de pessoas que a vida e o tempo o torna mais sábio, mais maduro e mais comedido no seu falar. Antes da maledicência, a reflexão. Antes da fofoca, um autoexame. Perceba, meu irmão, Paulo então vai dizer que as mulheres idosas, elas então devem ser exemplo na maneira de viver. E por último, na maneira de ensinar. Ele vai dizer ainda no final do verso 3, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas. Essa expressão, meu irmão, minha irmã, é uma expressão bonita e profunda. O termo mestras do bem. E o que é que nós precisamos então destacar aqui para fechar essa primeira parte, falando acerca dos idosos? A importância dos mais velhos, irmãos, para a saúde, para a maturidade, para o discipulado, tanto na igreja quanto na família. Então, para você que é mais velho, aplicação. Se alegre em perceber que há uma missão nobre que o Senhor confiou a você. E a você que é mais jovem, valorize aquelas pessoas que Deus colocou na sua vida e que são mais experientes e que têm muito a somar na jornada, em nome de Jesus. Amém?
Ele vai então destacar aqui, para a gente fechar, as mulheres jovens no verso 4 e 5. Depois ele vai falar dos moços no verso 6. Depois ele vai falar do próprio Timóteo no verso 7. E finalmente ele vai abordar os servos no verso 9. É interessante que toda essa realidade é trazida para dentro do contexto familiar e do lar. Até mesmo os servos. Não sei se você sabia, mas na cultura antiga, na cultura neotestamentária, o servo ele fazia parte da família. Havia na casa pessoas que serviam e que eram contados como membros da família. E é nesse contexto que eles são trazidos para essa conversa. Paulo então traz instruções para as jovens casadas. E quais são essas instruções? De maneira breve. Primeiro, amar marido e filhos, verso 4. A palavra que aparece aqui é a palavra filéu. A ideia aqui é de um amor que não negligencia os filhos e o marido por nenhuma razão. É um amor que cuida, um amor que serve. E é interessante, irmãos, que a gente vai olhar para as Escrituras e vai perceber em outro momento a Bíblia dizendo que o marido deve amar a sua esposa assim como Cristo ama a sua igreja. Mas essa ideia do amor não se restringe ao marido. A Bíblia agora vai trazer o amor também como algo indispensável, necessário para as mulheres. E dizendo que é esse amor dentro do lar, que deve ser experimentado num exercício mútuo ali dentro do lar. E que deve ser almejado e buscado e valorizado mais do que qualquer outra conquista humana. O humanismo dos nossos dias, irmãos, como eu já disse, que tem os seus valores, tem os seus resultados positivos, mas tem os negativos, tem nos feito pensar e olhar a vida de maneira egoísta. Nós miramos o nosso sucesso, nós miramos os nossos empreendimentos, mas como é trágico perceber, à medida que as pessoas envelhecem, elas olhando para aquilo que construíram e percebendo que construíram, edificaram castelos de areia. Mas quando nós amamos a nossa família, meu irmão, não é que nós não podemos empreender nada mais, mas se há amor de fato dentro do lar, se há cuidado de fato dentro do lar, qualquer outro empreendimento, ele chega para agregar em uma família que experimenta saúde, paz, alegria dentro do lar. É interessante que ele vai dizer que essas mulheres precisam ser sensatas, a mesma ideia que já foi abordada aqui de domínio próprio, de autocontrole, a ideia dela ter o controle como se ela segurasse um leme de um barco, ela controlando a sua vida, as suas ações. Ele vai falar de pureza moral, ainda no verso 5, elas precisam ser honestas. Ele vai falar ainda da maneira como elas devem ser boas donas de casa. Interessante para a gente destacar isso aqui. O texto aqui não está dizendo, irmãos, que a mulher não pode trabalhar fora. Quando o texto destaca a ideia da mulher ser boa dona de casa, é a ideia, aqui o que Paulo está combatendo é a ociosidade, que era comum naquele tempo em Creta. As mulheres, ao invés de cuidarem das coisas que elas precisavam cuidar da vida, estavam cuidando da vida dos outros. Estavam se ocupando de outras coisas secundárias. E fica aqui para nós a exortação, que nós amemos a vida comum do lar. Amém? Em nome de Jesus. Que Deus nos dê essa graça, irmãos. Paulo vai dizer ainda que elas precisam ser bondosas, sujeitas ao marido. Já falei disso aqui na semana passada também. Essa sujeição, que na verdade não é uma desculpa para que o homem agora exerça uma liderança impositiva, uma liderança que não seja segundo o modelo da própria palavra de Deus. Essa submissão aqui, inclusive, é voluntária, meu irmão. Mas ela precisa ser experimentada, sobretudo, dentro dessa dinâmica de se entender o lar, como aquele lugar onde Deus confiou a liderança ao marido, mas a liderança no modelo servil, no modelo do próprio Cristo. E as mulheres sujeitas, não como quem está inferior, mas como quem abraça esse desafio, e amando o seu marido, amando
os seus filhos, se dispõe a trabalhar junto pela construção e edificação do seu lar. Nunca contra o seu marido, mas a favor do seu lar. Paulo então vai deixar recomendações ao próprio Tito, aos jovens, e ele vai terminar com recomendações aos servos, para a gente terminar esse bloco 10 então. As recomendações no verso 9 e 10 dizem assim: quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Basicamente aqui nós temos duas virtudes que eles precisavam cultivar e dois pecados que eles precisavam evitar. Eles precisavam cultivar a obediência e a fidelidade. E eles precisavam evitar a rebeldia e a desonestidade. Mas o que eu quero trazer a atenção aqui para a gente terminar esse bloco é que, olhando para essa realidade, olhando para a nossa cultura e para a militância da nossa cultura, nós vamos perceber que há um ataque constante à fé cristã. Por exemplo, na relação entre homem e mulher. Já disse isso aqui num culto dominical, quando se fala do patriarcado e se faz uma leitura e uma crítica daqui para lá, mas não percebe dentro de uma determinada cultura, onde Deus se revela gradualmente ao homem, a maneira como Deus dignifica a mulher, como Deus honra a mulher, como Deus apresenta verdades que são mais equilibradas, como por exemplo a lei de Moisés. Enquanto as leis ao redor, as nações ao redor, por exemplo, tratavam do adultério da seguinte forma: a mulher que for pega em adultério deve morrer. A lei de Moisés diz o quê? Se a mulher for pega em adultério, ela e o homem devem morrer. Perceba, para nós olhando de cá para lá, parece algo cruel, alguém perdendo a vida por causa do adultério. Mas olhando dentro daquele contexto, daquelas culturas, é como se as culturas ao redor olhassem para a cultura do povo de Deus e dissessem: olha, aqui há muito mais justiça, aqui há muito mais valor nessa relação equilibrada entre homem e mulher. E da mesma forma, quando nós contemplamos essa realidade tão terrível que marcou a nossa sociedade ao longo dos séculos, a escravidão, algumas pessoas vão atacar o apóstolo Paulo por expressões como essa, como se Paulo não tivesse bradado contra a escravidão comum dos seus dias. É interessante, irmãos, que quando nós olhamos a própria cultura, a história de como nós lidamos com essa questão e superamos a questão da escravidão em tempos recentes, nós vamos encontrar de maneira muito clara a participação ativa da igreja como um instrumento de transformação social. Vou citar um filme aqui para você assistir, se você não viu ainda, que talvez te faça perceber essa realidade. O filme se chama Harriet. A história de uma mulher negra americana, escrava, que havia ganhado o direito de liberdade, mas o seu senhor a nega o direito de liberdade. Essa mulher então consegue fugir, quase morre, e ela consegue então escapar desse abuso que ela experimentava, além de lidar com a realidade social da escravidão, agora tendo uma carta do seu senhor, que havia tido a vida transformada, liberando a sua família da escravidão. E o filho dele então não aceita, não permite. Ela foge. E ela foge, o filme vai narrar a maneira como a fuga dela e todo o seu enredo está atrelado à sua fé. A maneira como ela se relacionava com Deus, a maneira como Deus falava com ela, e ela consegue escapar. Essa mulher então, depois de escapar, resolve voltar para libertar o seu povo. Essa mulher foi responsável por libertar centenas de escravos americanos. Essa mulher marcou tanta cultura americana que tem a sua face em uma nota de dólar. Perceba, uma realidade social terrível, onde a igreja e o evangelho, irmãos, participou da mudança. O que Paulo está fazendo aqui, irmãos, não é
instituir a permanência de uma realidade social, como se Paulo já nos nossos tempos entendesse e pensasse como um homem pós-moderno e voltasse para o seu tempo agora e dissesse: olha, os escravos fiquem como estão, não se preocupem com essa realidade, não mudem, é assim mesmo, vocês precisam viver sob jugo de escravidão. O que Paulo está dizendo aqui, trazendo para nós, irmãos, e que precisa talvez ficar como recado para nós, é que a principal militância da igreja é o Evangelho de Jesus Cristo. Na medida em que nós encarnamos esse Evangelho e traduzimos esse Evangelho na realidade prática dentro do lar, nós experimentamos a mudança que o mundo tanto clama, irmãos. O nosso mundo clama por direitos das mulheres, mas o lar cristão honra e dignifica a mulher. O nosso mundo clama por mudanças sociais em questões que são difíceis de lidar ainda hoje. Mas a igreja, irmãos, ela não tem o discurso sobre isso, ela tem a vida a respeito disso. Há uma realidade de relacionamento respeitável, amoroso, cuidadoso dentro dos lares. De tal forma, irmãos, que o Evangelho pouco a pouco vai mudando a realidade, vai transformando a realidade. E quando nós menos percebemos, a realidade foi completamente mudada. Talvez hoje você experimente dentro do seu lar alguma realidade distante daquela que você encontra no Evangelho. Talvez você viva na vida conjugal uma realidade e esteja inclusive perdendo a esperança ao contemplar a maneira como as coisas caminham. Há um ideal e você se percebe distante desse ideal. Meu irmão, fique firme. Honre o Evangelho. Honre a sua posição dentro de casa. Se você é marido, seja o líder do seu lar, mesmo que sua esposa não seja submissa. Se você é mulher, se submeta ao seu marido, mesmo que ele não seja o melhor líder. Claro, se submeta no Senhor. Se você hoje vive uma realidade que precisa ser mudada, Paulo está dizendo: abrace esse Evangelho, encarne esse Evangelho na prática dentro de casa, e essa realidade certamente será transformada para a honra e glória do nosso Deus. Amém, meu irmão? Em nome de Jesus. Tito então recebe de Paulo recomendações. A tarefa que ele recebe são instruções para que ele instruísse as famílias. Que Deus nos dê a graça de abraçarmos essas verdades e vivermos essa realidade dentro da nossa própria casa. Que você envelheça com alegria, contando histórias, acumulando experiências. Que a esperança não seja roubada do seu coração. Que você, meu irmão e minha irmã, perceba o quanto você pode ser uma bênção para a sua igreja, para a sua família, para a sua sociedade, em nome de Jesus. Você, minha irmã casada, meu irmão casado, ame a vida do lar, a vida comum do lar. Perceba que a graça de Deus se manifesta ali. Talvez sem muito estardalhaço, talvez sem muitos holofotes, mas ali Deus transforma a realidade e te permite experimentar uma graça sem medida dentro do seu próprio lar. Abrace o seu dever como cristão dentro da sua própria casa, em nome de Jesus. Amém?